Ser empreendedor é começar aquilo que você acredita. Empreender é muito diferente de ser empresário. Eu acredito que empreender você tem que sempre pensar fora da caixa, sempre pensar em solução, em resolver problemas para conseguir fazer algo acontecer. Para mim, uma das chaves, eu acho, nesse momento hoje, é a gente conseguir se conectar com pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente. Sabe? Eu quero caminhar junto de pessoas que acreditam na mesma coisa que eu, que enxergam o mesmo mundo que eu e que estão indo na mesma direção. O meu perfil de empreendedorismo é sentir muito, todos os desafios e tomar as decisões se vale você vivenciar esse desafio ou acreditar nesses conselhos que você recebe das pessoas que apoiam você e que estão confiantes do que você está fazendo. Eu estava seguindo um caminho que, teoricamente, era o caminho mais natural de todo mundo que vai fazer administração. Então, eu fiz administração na USP, consegui um bom emprego, um bom estágio numa multinacional, fui efetivado, fui promovido, tinha o carro da empresa, viajava a trabalho, estava tudo certo, né? E eu era muito novo ainda, era jovem, estava tudo se encaminhando. E quando eu decidi que não era bem isso, porque eu comecei a questionar, porque eu não estava me sentindo realizado com aquilo que teoricamente deveria me trazer satisfação, eu acho que foi um desafio para quem estava perto de mim, porque não conseguia compreender por que eu não queria seguir aquilo que era o certo, né? Que era o que todo mundo deveria buscar, o que todo mundo deveria se sentir grato por ter. Eu fiquei um pouco na dúvida se era gestão ambiental mesmo, mas eu não tinha tanta certeza. Mas depois, quando você vai fazendo algumas matérias, você vai entendendo um pouco como que funciona a dinâmica do mercado. E aí você começa a fazer desde iniciação científica. Lembro que eu fiz sempre eu trabalhava em 2 lugares ao mesmo tempo, era muito elétrica. Então eu cheguei a fazer mais de 7 estágios no período da faculdade e poder conhecer e se desenvolver em diversas frentes me fez gostar dessa área de gestão ambiental. Os meus pais sempre foram menos rígidos, assim, né? Nunca foram muito rígidos, nunca foram aqueles japoneses tradicionais, de que tem que ser de uma forma, eu sempre tive liberdade. Então essa liberdade me deu a permissão para, de alguma maneira, tentar olhar para a vida de uma outra forma, né? Com outro olhar. Só que as minhas referências sempre foram de pessoas que seguiram um caminho mais tradicional, de profissões mais tradicionais, medicina, odontologia, engenharia, administração, não teve nada muito diferente disso. Então essas foram as referências que eu criei. Então eu achava que quando eu me tornasse um adulto, fosse na faculdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar numa empresa, tenho que trabalhar numa grande corporação, fazer carreira, ganhar dinheiro, ser diretor de multinacional. Era o que eu imaginava, né? Na faculdade, principalmente na USP, onde você estimula muito a academia, a pesquisa, eu nunca consegui mostrar o meu verdadeiro potencial. Então, acredito que eu sofri um pouco, mas eu sempre fui muito brincalhona, sempre, sempre pensei do lado positivo, mas nunca me destaquei na academia, eu fazia amizade com todos os professores, com todo, com o pessoal, mas eu ainda não era realizada, acredito. Alguns eventos que aconteceram no trabalho que me fizeram questionar um pouco dos valores do que acontecia nas empresas, né? Não faz sentido a forma como as pessoas trabalham, a forma como as pessoas se relacionam. Eu fiquei insatisfeito, fiquei chateado com algumas decisões que fizeram eu questionar se aquele era o caminho, né? E aí comecei numa busca por tentar compreender quem eu era e o que eu vim fazer aqui, né? Por tentar entender, acho que a minha busca por compreender a vida começou a acontecer ali, de uma forma mais intensa. Eu falei, cara, se não é isso aqui que eu achava que era, o que será que é então? Eu sempre enxerguei oportunidades através dos resíduos por conta do que eu convivi em casa. Então eu sempre via muitas coisas que não eram descartadas porque poderia ter alguma utilidade no futuro. Eu acredito que eu sempre aprendi isso com a minha família, de não descartar nada e sempre poder reaproveitar de alguma forma e armazenar, guardar. A minha mãe, ela tem uma busca espiritual muito grande, então desde pequeno me acompanha isso, né? Só que, sei lá, por algum motivo eu me desconectei disso durante a minha adolescência e não queria escutar minha mãe, né? Eu queria buscar o meu próprio caminho. Só que eu já tinha essa base, então o que me ajudou muito quando eu comecei a questionar a vida foi me conectar com os livros que a minha mãe tem aqui em casa. E aí os livros dela começaram a me abrir uma
uma realidade que eu acreditava e falava, nossa, é isso, sabe? Eu acredito em tudo isso, acredito que a vida é mais do que simplesmente aquilo que eu estava vivendo. Meu pai apoiou muito eu seguir o que eu realmente queria. E ele, acredito, ele que veio de uma família, né, que sofreu muito, empreendeu bastante, diversos negócios que não deram certo. Já ao lado da minha mãe, foi mais difícil. Ela achou meio loucura você abrir mão de um lugar onde você tem um salário todo mês e começar um negócio onde você tem que tirar, né, o dinheiro do próprio bolso ou correr atrás de pessoas que nem sabem se iriam investir em você. Um dos meus trabalhos, um dos meus empreendimentos é desenhar experiências de autoconhecimento, ou seja, experiências para que as pessoas consigam conhecer melhor quem elas são. Eu invento formas de fazer, sempre a partir daquilo que eu acredito que eu preciso viver também e que vai fazer sentido e vai trazer aprendizado para mim. Então eu promovi um encontro só com descendentes de japoneses, era uma roda de conversa só com descendentes de japoneses para falar sobre o que significa ser descendente. E foi muito rico, assim, foi uma das experiências mais bonitas que eu já vivi profissionalmente, porque eu consegui me reconhecer e compreender melhor quem eu sou a partir da história dos outros, né? Então o que eu percebi é que esse conflito que existe entre aquilo que eu aprendo em casa e aquilo que eu enxergo no mundo não era uma coisa só minha. Era uma coisa que todos os que estavam lá tinham. A ideia de um negócio seria a somatória de tudo que você teve, né, ou conviveu, ou sentiu ao longo da vida, para depois dar aquele, putz, é isso que eu preciso construir, ou é isso que seria o meu negócio. Um dos maiores medos da minha vida foi de fracassar, medo de decepcionar os meus pais. E durante muitos anos eu me guiei por isso, assim, eu não posso fracassar de jeito nenhum e não posso decepcionar e tenho que ser perfeito. Então, a minha libertação, acho que foi quando a minha vida se transformou de verdade, foi quando eu cheguei nesse lugar do que eu considero fracasso, sabe? De ter perdido dinheiro, de ter acreditado que eu decepcionei as pessoas que confiavam em mim, porque eu não consegui fazer um negócio que eu tinha decolar e ter o resultado que eu imaginava que podia ter. Então, eu ter vivenciado isso fez com que eu desistisse de ser perfeito. E aí eu me libertei da necessidade de aprovação dos outros, né? Porque, no fundo, esse medo de fracassar é um medo do julgamento do que os outros vão pensar. E aqui no Brasil, onde, né, você fala assim, nossa, mas é um país em desenvolvimento, não é um país de primeiro mundo, não tem tantos incentivos financeiros. E com pouco recurso você consegue fazer algo extraordinário e poder ser reconhecido por diversas empresas, instituições, é algo muito, assim, incentivador de você, poxa, eu tô indo no caminho certo, e eles poderem divulgar cada vez mais o nosso trabalho e a gente poder cada vez mais crescer e fazer isso, né, com que todo esse nosso esforço faça diferença. Foi um dos motivos de investigação meu, assim, entender, cara, por que eu sou um cara que vem de uma família que vem do outro lado do planeta e tá aqui? Por que eu nasci aqui nessa família nesse país? Por que eu nasci no Brasil? Por que eu não nasci no Japão? Por que eu não nasci na Europa? Por que eu nasci aqui? O que significa? Né? E eu vou entendendo que existe uma relação de aprendizado muito grande por eu estar aqui, por eu estar convivendo com outras nacionalidades, com outras culturas. Eu gosto muito do Brasil justamente por isso. Eu acredito que é muito rico. O Brasil, eu acho que é o país mais rico do mundo, né? Não só de riquezas naturais, mas de riqueza de pessoas, de povos, de caminhos espirituais, de cultura. É muito rico. Então, é uma oportunidade, é uma bênção, um privilégio a gente nascer no Brasil.